Lucas capítulo 4, verso 16 diz assim. Lucas 4,16 diz: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Eu quero falar com vocês hoje à noite sobre tempo e propósito. Repete comigo: tempo e propósito. São duas coisas que têm uma profunda relação e nós precisamos entender qual é a relação do tempo com o propósito. Nós vimos na semana passada, eu estou pregando uma série sobre o propósito de Deus, e nós vimos na semana passada que Deus ele tem um propósito específico para cada um dos homens. Nós entendemos que Deus ele tem um propósito para toda a humanidade. Existe um propósito eterno de nós sermos filhos dele, ele ser nosso pai. Isso começa em Gênesis, isso termina em Apocalipse, onde diz: ele será Deus e vós sereis filhos. É um propósito eterno, mas além do propósito eterno para toda a humanidade, existe um propósito específico para você. Deus tem um objetivo específico para a sua vida, e nós precisamos ter entendimento, revelação de qual é esse propósito. E isso não era problema de Jesus, porque ele tinha muito isso. Ele tinha perfeito e completo entendimento de quem ele era em Deus e de qual era a sua missão na terra. Propósito é isso. Nós vimos na semana passada que existem 5 perguntas que norteiam o nosso ser. O que nós falamos, o que nós comemos, o que nós assistimos, o que nós vestimos, o que nós compramos. 5 perguntas, 5 perguntas, 5 perguntas. Quem sou eu? Identidade. Para onde eu vou? Destino. Da onde eu vim? Origem. Para que eu estou aqui? Propósito. Aonde eu vou chegar? Potencial. 5 perguntas. E uma delas é proposta. É uma das perguntas chaves de nós entendermos quem nós somos em Deus. Nós temos que entender quem nós somos em Deus. Nós vimos na semana passada, e uma realidade que eu vejo hoje: pessoas que não entendem quais são o seu propósito, vivem frustradas, depressivas, angustiadas e feridas. Você precisa entender qual é o seu propósito. Tem gente que não está levando a vida, tem gente que a vida está levando ele. Tem gente que não entende por que eu estou aqui na terra. Está acordando, está trabalhando, está chegando no trabalho, mas não entende qual é o sentido da vida. Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Nós falamos isso semana passada. Nós vimos que o nosso propósito está alinhado com os céus, com a palavra de Deus. Jesus, o propósito dele está alinhado aqui à profecia bíblica. Jeremias diz: eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Isaías 55 diz que os planos de Deus, os sonhos de Deus, os caminhos de Deus são mais altos, são maiores e são melhores do que os meus pensamentos, os meus planos e os meus caminhos. Provérbios diz que muitos são os planos do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. O Salmo 139 diz que todos os meus dias estavam escritos no livro do Senhor antes que qualquer um deles tivesse existido. Então existe um propósito específico para nós, e esse propósito está alinhado com a palavra de Deus. Nós temos que entender isso. E nós vimos que uma das formas de nós compreendermos qual é o nosso propósito é a nossa rotina. Se a minha rotina é um fardo, é porque a minha rotina não faz parte do propósito de Deus. Mas se a minha rotina, por mais intensa, mais puxada, mais alucinante que ela seja, se ela me completa, se ela me satisfaz, se ela me torna pleno, isso é um indício de que o que eu estou fazendo faz parte daquilo que Deus sonhou para mim. E nós vimos também, querido, quando nós estamos cumprindo o propósito dele, os céus e a terra conspiram ao nosso favor.
Quando você está fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer, você não entendeu, irmão. Eu acho que você não entendeu, porque não teve ninguém pulando da cadeira, ninguém jogando a cadeira para o alto. Eu acho que você não entendeu. Mas eu vou repetir para ver se entra na tua cachola. Quando você está em linha com aquilo que Deus estabeleceu para a tua vida, quando você está cumprindo o propósito que Deus estabeleceu para você, quando você está fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer, os céus e a terra conspiram a teu favor, até aquilo que é ruim se transforma em coisa boa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Alguém está me entendendo? É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui. É no centro. É no centro. Esse é o lugar que vai livrar você das dores, da frustração, da depressão, da ansiedade. Esse é o lugar. É o centro da vontade dele. Enquanto você estiver fora do lugar que Deus estabeleceu para você, você não vai ter paz. E isso não é praga de pregador, isso é princípio da palavra. E princípio só existe para um motivo, para ser estabelecido e cumprido. Ninguém quebra princípio, porque quem quebra princípio é quebrado por ele. Você tem que cumprir o princípio. Porque se você quebra o princípio te quebra. Se você quebra o princípio destrói você, destroça você, arrebenta com você. E eu quero falar hoje sobre tempo e propósito. Qual é a dinâmica do tempo? Qual é a relação do tempo com o propósito? O que é que eu preciso entender sobre o tempo? O que é que o tempo tem a ver com o cumprimento do propósito de Deus para a minha vida? Tem muita gente que se identificou com a palavra de domingo e entendeu, eu sei qual é o meu propósito. Respondeu bem a pergunta dos 10 milhões. O que é que você fazia com 10 milhões de dólares? Se você pegava e sumia e ia papocar o dinheiro e ninguém mais ia te ver, é porque você não está no teu propósito ainda. Mas se você ia continuar fazendo o que você já faz e ia potencializar tudo isso, é porque você está fazendo a coisa certa. Aí você respondeu certo a pergunta dos 10 milhões. A pergunta que vale 10 milhões. Porque vai que cai na tua conta 10 milhões, querido. Você tem que entender o que você vai fazer com 10 milhões. Se você não sabe o que vai fazer, não vai cair para você. Mas se você sabe o que vai fazer, vai cair. Você tem que entender a pergunta dos 10 milhões. O que é que você faria com isso? Você tem que entender. Porque tem muita gente que está em crise. Por quê? Porque entendeu qual é o seu propósito. Eu sei qual é o meu propósito. Eu sei para que Deus me chamou na terra. Eu já estou até cumprindo ele. Eu já estou trabalhando até dentro dele. Mas por que, pastor, que está tão difícil? Por que, pastor, que é tão complicado? Por que, pastor, que parece que não é isso? Eu tenho paz no Espírito, eu tenho revelação de Deus, eu tenho palavra de Deus, eu tenho direção de Deus, que foi para isso que Deus me chamou. Mas por que parece que está tudo errado? Você tem que entender a dinâmica do tempo. Olha para o lindão do lado, para o lindão do lado e fala, macho, tu tem que entender a dinâmica do tempo. Eclesiastes 3:1 diz, tudo tem seu tempo determinado. Repete comigo, tudo tem seu tempo determinado. Tudo tem seu tempo determinado. Tudo tem seu tempo determinado. Repete agora. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Existe um tempo. Fala assim, existe um tempo para mim. Existe um kairos de Deus para mim. O que é kairos? É tempo em grego. Mas a palavra tempo no grego ela é cronos e é kairos. Como é que é isso? Cronos é o tempo marcado, kairos é o tempo oportuno. Cronos é o dia, é a data, é a hora, é o minuto, é o segundo, é o milésimo, é o centésimo, é a fração. Kairos é o tempo-chave, é o tempo oportuno, é a janela de oportunidades que Deus vai abrir para você. Kairos, o nome disso é Kairos.
Paulo fala para Timóteo: não despreze a tua mocidade. A mocidade é um kairós. A tua mocidade, a tua juventude, esse tempo de vigor, de fortaleza, de entendimento, esse tempo é uma janela de oportunidades que Deus abriu para você. Não despreze a oportunidade de Deus para a tua vida. Eu tenho que entender qual é a dinâmica do tempo. A dinâmica do tempo, ela tem três fases. Primeira fase é a fase da revelação. Repete comigo, revelação. Segunda fase é a fase da preparação. Terceira fase é a fase do cumprimento. E é sobre isso que eu vou pregar hoje aqui. A dinâmica do tempo. A primeira fase é a fase da preparação. Jesus entendeu isso. Jesus, ele entendeu perfeitamente o seu tempo. Você tem que entender qual é o seu tempo. Pessoas que entendem o seu tempo, elas são mais felizes, se sentem mais plenas, mais completas e mais realizadas. Elas não se frustram antes da hora. Não vivem angustiadas nem ansiosas. Elas entendem que existe um tempo. Você tem que entender que existe um tempo. Jesus entendeu, ele falou assim, ó, hoje se cumpriu a escritura. A Bíblia fala que todo dia Jesus estava lá, indo à sinagoga no sábado, como de costume. Indo à sinagoga todo sábado, como de costume. Mas chegou um momento que ele falou, hoje se cumpriu essa escritura. Hoje chegou o tempo. Jesus tinha entendimento do seu tempo. Jesus tinha entendimento da hora. Lucas 2,52, a Bíblia fala que Jesus, quando era criança, a Bíblia diz que ele crescia em sabedoria, estatura e graça. Repete comigo, ele crescia. Ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Querido, crescimento faz parte do tempo. Para crescer, isso demanda tempo, sim ou não? Sim ou não? Sim! Lá em João 17, na reta final do seu ministério, Jesus está fazendo a sua oração sacerdotal. Ele está orando pelos seus discípulos. E a Bíblia diz, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. É chegada a hora de quê? É chegada a hora de quê? Glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Chegada a hora dele ir para a cruz, dele ser açoitado, dele ser humilhado, dele ser injustiçado, dele ser castigado, dele padecer, dele morrer, mas também de ao terceiro dia ele ressuscitar e ascender aos céus e assentar à direita de Deus Pai, de onde há de reinar toda a terra, todo o céu, e todo joelho vai se dobrar e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele falou, Pai, é chegada a hora, é chegada a hora. Você tem que entender o tempo, você tem que entender a dinâmica do tempo. E eu não quero falar só de Jesus não, que a Bíblia fala de uns camaradas. Quem são os três caras mais parecidos com Jesus no Antigo Testamento? Quem são os tipos de Cristo no Antigo Testamento mais parecidos com ele? Ordem cronológica, José. Não tem na Bíblia ninguém mais não tem na Bíblia ninguém mais parecido do que José com Jesus. Se você for olhar características, são dezenas de características semelhantes um com o outro. Mas além do José tem outro cara fenomenal. Quem foi o grande homem de Deus que foi levantado depois de José? Moisés. Que também foi um fenômeno. Moisés também foi um tipo de Cristo. Moisés libertou o povo da mão do faraó. Assim como Jesus nos libertou das mãos do diabo, do império das trevas. São parecidos demais. Moisés foi embora para que viesse o Espírito Santo. Moisés foi embora para que viesse José, que é símbolo do Espírito Santo. Mas além de José, além de Moisés, tem um cara na Bíblia, e esse aqui é fenomenal. O próprio Deus deu testemunho dele e falou, eu estou levantando um homem segundo meu coração, e da casa dele jamais se apartará o reinado. Eu estou falando de quem? Eu estou falando de quem? Eu estou falando de quem? Eu estou falando de Davi. E você vê, querido, exatamente na vida desses três homens, além de Jesus, a dinâmica do tempo. A gente vê na vida desses caras a dinâmica do tempo. A gente vê o tempo da revelação, a gente vê o tempo da preparação e a gente vê o tempo do cumprimento do propósito. Por exemplo,
Quando foi que José teve revelação de que ele era quem ele ia ser? Quando ele era menino, estava na casa do seu pai. Ele estava na casa do seu pai e teve um sonho. E foi um sonho meio doido, um sonho meio maluco. Ele sonhou o sol, a lua, as estrelas se curvando diante dele. Depois ele sonhou os fachos de trigo se curvando diante dele. E ele foi contar para as pessoas aquele sonho. Deus estava revelando a ele qual era o propósito. E ele não entendeu nada porque as pessoas rejeitaram ele. Mas ele teve essa revelação. Moisés, Atos 6, quando Estevão, ele está defendendo o seu ministério, sendo apedrejado. Estevão, ele fala de Moisés. E fala uma coisa interessante. A Bíblia deixa claro que Moisés entendia que o Senhor tinha levantado ele para libertar os hebreus do Egito. Ele tinha 40 anos de idade. Ele tinha 40 anos. Ele tinha estudado com os melhores professores. Ele tinha aprendido com os melhores mestres. Ele era um grande general de guerra. E ele achava que Deus, ele já entendia que Deus havia chamado ele para libertar o seu povo. E ele foi lá, foi visitar os seus irmãos. E a Bíblia conta que tinha um egípcio maltratando um hebreu. E ele fez o quê? Ele matou o egípcio. No outro dia ele foi lá de novo e tinha um hebreu lutando com um hebreu. E ele foi lá, ei, não faça isso. E o que foi que os hebreus fizeram com ele? Vai me matar igual você matou o egípcio ontem? Moisés tinha a revelação de que Deus havia levantado ele para libertar os hebreus. Ele teve essa revelação aos 40 anos, pelo menos. Davi, quando ele era um menino, não existe um consenso, mas estudiosos afirmam, a maioria dos teólogos afirmam que tinha em torno de 14 anos de idade. O profeta Samuel foi até a casa dele e ungiu ali, naquele dia, o novo rei de Israel. Esses três fatos na vida desses três homens mostram o tempo da revelação. É quando Deus mostra para eles qual é o propósito deles. Deus está mostrando para eles para que foi que eles foram levantados. Qual o motivo deles terem sido levantados. Querido, você precisa ter revelação do seu chamado. Como é que eu tenho, pastor? Quem quer saber? 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 Eu vou fazer uma pergunta e isso vai te ajudar a entender. Qual é o problema da sua geração? Você já conseguiu detectar o problema da sua geração? Você conseguiu entender qual é o problema da sua geração? Se você tiver conseguido entender, maravilha. Sabe por que Deus concedeu que você entendesse? Para que você pudesse ser resposta para esse problema. Deus me mostrou um problema. Na minha concepção, o grande problema da sociedade, e isso tem a ver com violência, problemas de identidade, a gente vê essa crise de identidade. Na minha concepção tem muito a ver com uma destruição familiar, principalmente na área de paternidade. A grande crise de violência, na minha concepção, querido, isso tem a ver com a falta de limite estabelecido por um pai. A delinquência é consequência da falta de limites. Então, para mim, eu já detectei. E Deus me levantou como ser solução nessa área. Para trazer uma mensagem de restauração. Uma mensagem de conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então eu estou entendendo qual é o meu propósito na terra. Eu estou entendendo. Agora Deus está mostrando outras coisas para você. Talvez Deus não está mostrando isso para você. Deus está mostrando outras coisas para você, outros problemas que demandam uma solução. Muito bem, você é a solução. Olha para a pessoa do lado, veja, cara, tu está entendendo? Faz cara de quem está entendendo pelo menos. Se você está vendo um problema na sua geração, fala. Se você está vendo um problema na sua geração, parabéns. Deus está te mostrando qual é o teu propósito. É ser solução para esse problema. Está entendendo? Está entendendo, irmão? Se você está vendo um problema na sua geração, é porque Deus está levantando você, querido, para ser solução para esse problema. Você nasceu para ser solução na sua geração. Quem está entendendo isso? Ei, você nasceu nessa era, sabe por quê? Pergunta, por quê, pastor? Porque essa é a era perfeita para você nascer.
Você não era para ter nascido 20 anos atrás. Você não era para ter nascido, para nascer daqui a 20 anos. Você nasceu no tempo exato, perfeito, no Cronos e Kairos. Perfeito para você nascer. José nasceu no tempo perfeito para ele nascer. Se José não nascesse naquele tempo, não haveria um governador no Egito e toda uma geração ia morrer de fome. Se Moisés não nascesse no tempo que ele não tivesse que nascer, toda a sua geração ia permanecer escravizada nas mãos de Faraó. Se Davi não nascesse no tempo que ele tinha que nascer, ele não ia suceder o reino depois de um rei apóstata como Saul, para libertar Israel dos filisteus. Você nasceu no tempo exato. Mas pastor, é tanta crise, é tanto não sei o que. Para de botar a culpa na Dilma, ela já saiu. É o Temer que está lá agora. É tanto problema, pastor, é tanta confusão, é tanta política, é tanta ruindade, não sei o que. Aleluia que você está vendo isso, querido, porque Deus está levantando você para ser solução diante desse quadro. Você está entendendo, irmão? E eu quero te falar uma coisa: o teu propósito já nasceu contigo. O seu propósito já nasceu dentro de você. É algo que Deus já colocou em você, filho. É algo que Deus já colocou dentro de você. Foi algo que já nasceu dentro de José. Foi algo que já nasceu dentro de Moisés. Isso é tão profético, tão tremendo, que Moisés, quando nasceu, quando a mãe dele entregou, decidiu entregar ele no rio. Você conhece a história. Joquebede colocou Moisés no rio. A filha de Faraó pegou exatamente ele. Tantas crianças morrendo, mas a filha de Faraó escolheu Moisés. Miriam estava lá pertinho e deu uma ideia: ei, eu tenho uma mulher ali, você quer que ela dê de mamar para o menino? Ai, na hora, chama ela lá. Querido, Moisés nasceu, a primeira coisa que ele fez foi libertar a mãe dele. A mãe dele era escrava, e de escrava passou a ser assalariada, porque agora Joquebede, ela não só ia cuidar do Moisés, mas ela ia receber salário do Faraó para cuidar do Moisés. O teu propósito já nasce dentro de você. Balança teu irmão e fala: amado, existe algo poderoso dentro de você, que é solução para a sua geração. E isso já está dentro de você. Querido, você não fica meio inconformado nessa cadeira não, quando escuta uma coisa dessas. Você não fica meio desconfortável não. Meu Deus, o que é isso? Eu tenho que sair daqui. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que realizar o meu propósito. Você não fica assim não. Eu fico. E ó, se você não prega o problema da sua geração, que você está vendo, só você está vendo, cuidado, porque você vai se tornar uma pessoa irrelevante para a sua geração. Se Deus te mostra um problema, se Deus te mostra uma área de atuação no teu tempo, e você fica boca calada, inativo, inerte, passivo, indiferente, você está caminhando para a irrelevância. Você está caminhando para se tornar uma pessoa irrelevante na sua geração. Você está entendendo, irmão, isso? Você está entendendo, irmão? Você está entendendo? Porque quem tem propósito não tem tempo para perder consigo mesmo. Quem tem propósito quer transformar pessoas. Quem tem propósito quer salvar pessoas. Quem tem propósito quer mudar destinos. Quem tem propósito aqui, querido. E eu quero te falar uma coisa: o mundo não vê coração. Quem vê coração é Deus. O mundo vê os seus frutos. Quais são os frutos que você está dando? O que é que seus atos estão falando? O que é que as pessoas estão vendo em você? Querido, você pode ter um coração lindo diante de Deus, mas se os seus atos não correspondem a esse coração, o mundo vai tornar você descartável e irrelevante. O mundo não está nem aí para o seu coração. Quem liga para o seu coração é Deus. O mundo liga para os seus frutos. É isso que vai tornar você relevante. É isso que vai tornar você relevante. Nós precisamos entender, querido, o tempo de cada fase do nosso propósito, senão nós vamos ficar em crise. Tem gente que está em crise porque, poxa, esse é o meu propósito, mas está dando tudo errado, ninguém está me recebendo,
ninguém está me apoiando, ninguém está me entendendo. Calma, não é o tempo ainda. Talvez está no tempo só da revelação. Ainda não chegou o tempo do cumprimento dele. Por exemplo, José, quando Deus revelou a ele o propósito, ele fez o quê? Ele abriu a boca e contou para quem? Para os irmãos dele. E como foi que os irmãos deles fizeram? Uau, José, massa, tamo junto, vamos arrebentar tudo, vamos quebrar com tudo geral, vamos ganhar o Egito, José. Foi isso que os irmãos dele fizeram? Foi? Pentelho desse, moleque, menino rei desse, pensa que é o quê? Pensa que é melhor do que a gente? Olha só, inveja, raiva, indiferença. Por quê? Fala assim, porque não era o tempo. Fala mais bonito, irmão, porque não era o tempo. Moisés foi lá libertar, falar com os hebreus, ei, mano, não mata o outro não. O que foi que eles fizeram? Quem te colocou como juiz sobre nós? Vai nos matar como mataste o egípcio ontem? Eles não receberam Moisés como libertador, mas Moisés, eu sou o libertador. Por que não receberam ele? Você já sabe a resposta. Por quê? Por quê? Não era o tempo. Samuel chegou lá, ungiu Davi. Aí Davi está lá, chega o Golias. Quem foi a primeira pessoa que rejeitou Davi? O irmão dele. O que é que você está fazendo aqui, seu pretensioso? Eu sei qual é o teu coração, tu veio aqui para zombar de nós, para com isso, sai daqui. O irmão dele rejeitou ele. Por que o irmão dele rejeitou ele? Talvez você já tenha a revelação do seu propósito e as coisas não estão acontecendo ainda. Você está fazendo tudo certo, você está andando em linha com a palavra, você está obedecendo ao Senhor, mas mesmo assim está tudo errado, tudo trancado, tudo enganchado. As pessoas não estão entendendo. E você está, ué, Deus me chamou para isso ou não chamou? Por que isso está acontecendo comigo? Responda para mim, por favor. Você está entendendo, filho? Você tem que entender qual é a dinâmica do tempo. O tempo tem uma dinâmica. E a primeira fase é a fase da revelação. Ter revelação do seu propósito não significa que ele vai acontecer imediatamente. Por exemplo, José, ele viveu dos 17 aos 30 anos como escravo. Até aos 30 anos ele foi nomeado governador do Egito. Mas ele passou 14 a 13 anos para que acontecesse o cumprimento do seu propósito. Moisés passou de 40 anos de fugitivo até que Deus chamasse ele. Quanto tempo, irmão? 40 anos. 40 anos. Davi, aqui não tem consenso, mas foi em torno de 15 anos, do dia que Samuel o ungiu, até o dia que foi ungido rei. Não, você recebe a revelação, eu vou salvar o mundo, eu sou profeta das nações. Aí vai lá e não está do jeito que você imaginou. Querido, quando Deus me chamou para ser pastor, quando Deus me mostrava coisas grandes, muitas pessoas, era gente que não cabia nem no prédio da igreja. E quando eu comecei meu ministério, eu me lembro, não tinha ninguém na igreja. Era pregando para as cadeiras vazias, irmão. As cadeiras vazias. Uns 4 irmãos que estavam lá comigo, com a gente, ajudando na obra, e ninguém mais. E passou 6 meses e ninguém converteu na igreja. Meu Deus do céu, você não sabe o que é isso. Chorei, e ali, mas querido, e eu falava, Deus, não era isso, só me mostrava. Só me mostrava muitas vidas sendo tocadas. Eu só mostrava pessoas, aquela coisa lá e tudo, e não é assim, não está nada parecido com a visão, Deus. Por quê? Responde para mim. Não era o tempo. Há tempo para todo propósito. E essa é a primeira fase. Na vida de Jesus não foi diferente. Na vida dele não foi diferente. Cadê meu relógio? Na vida de Jesus não foi diferente. Ele nasceu na plenitude dos tempos. Iniciou seu ministério aos 30 anos. Foi 3 anos e meio até ir para a cruz. Depois da cruz, ressurreição ao 3º dia. Houve tempo, houve um processo. E aqui é o segundo ponto, o segundo aspecto da dinâmica do tempo. O primeiro é a revelação.
Mas o segundo ponto importante para nós entendermos nosso propósito é a preparação. Olha para o lindão do lado e fala: amado, não despreze a fase da preparação do teu propósito. Essa fase é a mais dolorosa. Essa fase é a mais difícil. É a fase da preparação. É o que nós chamamos de processo. É o tempo entre a revelação e o destino. É o tempo compreendido entre a revelação e o cumprimento dela. É o processo. É o tempo de preparação. E aqui nessa fase, escute, aqui nessa fase, o que nós chamamos de problema, o que nós chamamos de quê? O que nós chamamos de problema, Deus chama de treinamento. Nessa fase, o que nós chamamos de problema, Deus chama de treinamento. É quando José é vendido pelos irmãos, vai para a casa do Potifar, a mulher do Potifar dá em cima dele, ele não cai na sedução dela, vai preso, está na cadeia, interpreta o sono do sonho lá dos mordomos do faraó, é esquecido. Poxa, tudo dando errado na minha vida, eu vou desistir, eu vou jogar tudo para o alto. Não, porque essa fase que você está chamando de problema está complicado demais. Esse meu marido, esse meu filho, essa minha mulher, esse meu pastor, o que você está chamando de problema, Deus chama de treinamento. É o processo dele na tua vida. Já pensou se Deus pegasse o Zezinho, mostrou o sonho para ele e colocasse ele como governador no Egito? O que é que ia acontecer? Ia morrer todo mundo de fome. Ele teve que passar esses 14, 13 anos por esse processo, para que ele se tornasse o governador que ele se tornou, o homem de Deus que ele se tornou. Dói. Mas essa é a escola de Deus para colocar você da posição de revelação à posição do destino. Dói. Você pensa que não foi doloroso para Moisés? 40 anos no auge da vida. É agora que eu vou salvar o meu povo. E ele vai lá e acha que está salvando, acha que está abafando, acha que está matando a pau. E quando de repente o povo dele rejeita ele, quem você pensa que é? Moisés, a Bíblia diz que ele ficou atordoado, aturdido, e ele fugiu para o deserto. Passou 40 anos no ostracismo, 40 anos escondido na escola de Jetro, 40 anos cuidando de ovelha no deserto, 40 anos sendo moldado por Deus. Sabe qual é o nome disso? Processo. Não despreze os processos. E Davi foi ungido e foi servir Saul. E como foi que Saul tratou Davi? Jogando lança nele. Como foi que Saul tratou Davi? Querendo matar a ele. Até que um dia Davi encontra um lugar chamado Caverna de Adulão. E ali, naquele lugar, a Bíblia diz, lá em 1 Samuel capítulo 22, a Bíblia diz que as pessoas, os endividados, os amargurados, aqueles que estavam cheios de problema, se ajuntaram a Davi. Eles viram em Davi não mais um pastorzinho de ovelhas, eles viram em Davi um pastor de homens. Eles viram em Davi um líder, alguém que podia guiá-los e conduzi-los à vontade de Deus. O que você acha que é um problema, Deus trata isso como
treinamento, meu filho. Talvez esteja difícil, talvez os recursos sejam poucos, talvez as portas pareçam estar se fechando. Eu quero te falar nessa noite: não desista, não pare, porque esse problema é a maneira que Deus está usando para forjar o seu caráter. Esse problema é a forma que Deus está encontrando para fazer de você o grande homem de Deus que Ele sonha, a grande mulher de Deus que Ele sonha. Eu tenho uma palavra para você, meu filho: você não vai fugir desse problema, você não vai fugir da adversidade, você não vai desistir coisa nenhuma, você não vai cair coisa nenhuma, você não vai retroceder coisa nenhuma, não, porque o Senhor teu Deus, Ele está cuidando de você. Foi Deus quem cuidou de José, meu filho, foi Deus quem cuidou de Moisés ali no deserto, foi Deus quem cuidou de Davi naquela caverna, e é esse mesmo Deus quem está cuidando de você agora. Você não vai parar, você não vai desistir, mas você vai avançar, e você vai cumprir tudo aquilo que Deus estabeleceu para você. Se você crê, adore a Ele. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que é na tua presença, Deus, é no centro da tua vontade. Não há outro lugar melhor. Eu quero estar nesse lugar e conhecer. É o que eu quero, Deus, estar nesse lugar contigo, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, Senhor. Eu não vou retroceder, eu não vou desistir, eu não vou voltar atrás. Eu estarei no centro da tua vontade. Eu vou permanecer, eu vou segurar a onda, eu vou permanecer firme, inabalável em fé. Eu confiarei no meu Deus. É um tempo de treinamento. É um tempo de amadurecer e conhecer o teu Deus. É um tempo de você entender o que está no coração do teu Deus. Tem hora que José entendeu: é Deus quem me dá sabedoria, é Deus quem me dá revelação. Foi nesse tempo que Moisés, um dia procurando uma ovelha perdida, teve um encontro com a sarça ardente. Foi nesse tempo que Moisés viu a glória do Senhor. Foi nesse tempo que a lepra do coração de Moisés foi purificada. Foi nesse tempo que Deus transformou a vida dele. É nesse tempo que Deus vai curar a tua lepra. É nesse tempo que Deus vai estar curando você. É nesse tempo que Deus vai estar transformando o teu cajado em um instrumento de cura e de milagre. É nesse tempo que Deus vai estar mudando a tua história. É nesse tempo que você vai ter experiências sobrenaturais com Ele. É nesse tempo que você vai ver a glória dEle. Ora basuri andará xaradará larabara. Se você acredita, adore Ele. Os dons, as capacitações que você tem não servem de nada para cumprir o teu propósito se você não tiver uma experiência com Deus. Você pode ser melhor médico, melhor advogado, melhor doutor, melhor alguma coisa, mas se você não tiver uma revelação de Deus, uma palavra de Deus, não vai servir de nada para cumprir teu propósito. Moisés era instruído em toda a ciência dos egípcios, mas isso não foi o suficiente para ele libertar os hebreus. Ele teve que ter um encontro com o Senhor. E foi depois dele ter um encontro com o Senhor que ele estava apto, capacitado para ser o grande libertador de Israel. Tem que ter um encontro com Ele. São esses processos da vida que vão te capacitar a vencer o inimigo na terra dele. Sabe por que Adão perdeu no Éden e Jesus venceu no deserto? Porque Adão nasceu pronto. Ninguém vem pronto. Ninguém pode cair de paraquedas em lugar algum. Ninguém pode chegar onde o Ricardo está de uma hora para outra.
Ninguém pode ser o líder que o Jean é da hora para outra. Ninguém chega onde Paulo Igor está do dia para a noite. Ninguém cai de paraquedas em lugar algum. Ninguém chega a lugar algum de paraquedas. Adão veio pronto. Ele tinha as melhores condições, tinha comida abundante, tinha um paraíso maravilhoso. O que aconteceu? Perdeu. Perdeu para o diabo. Tinha tudo a seu favor, mas perdeu. Jesus não veio pronto. Jesus veio pronto? Veio não. Passou 9 meses na barriga da mãe. Nasceu, mamou no peito dela. Aprendeu a andar com 1 ano, aprendeu a falar com 1 ano. Fez cocô na fralda. Jesus foi. Aos 12 anos foi levado ao templo para ser interrogado pelos escribas. Aos 30 estava sendo batizado por João Batista. João Batista olhou para ele e falou: não, eu que tenho que ser batizado por ti. Me batize para que se cumpra a justiça. Aprenda a cumprir a justiça. Cumpra todos os processos da vida. Elas vão te capacitar a vencer o diabo no deserto. Quando o diabo olhou para Jesus, a Bíblia diz que depois de 40 dias de jejum, Jesus estava com fome. O diabo olhou para ele e falou: se tu és mesmo o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus olhou para ele e falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por que ele não perdeu como Adão perdeu? Porque ele viveu todos os processos da vida. Você tem que viver todos os processos da vida. Você não pode fugir dos processos. Não tem como fazer o password. Quando eu era menino, jogava Mega Drive. Eu não sei se os videogames de hoje tem. 2 para cima, 2 para baixo, 2 para direita. Você saía lá para a última fase, lá para o poderoso chefão já. Você finalizava o jogo. Não tem graça. Assim não vale. E na vida, não adianta fazer o password e pular para o poderoso chefão, para o desafio final. Tem que pular cada fase. Tem que pular cada desafio, para no final você vencer o poderoso chefão e bater a mão no peito e dizer: eu venci, eu cumpri cada propósito, eu cumpri cada processo, eu não pulei nenhuma fase, e em todos eles eu vi a mão de Deus. Em todos eles Deus me capacitou, em todos eles eu não estava sozinho, em todos eles Deus me ajudou, em todos eles Deus me deu a vitória. Não fuja do processo. Não dá para pular de fase. São esses processos que vão ajudar você a vencer no território do inimigo. José governou o Egito. Ele não caiu na casa do Potifar diante da mulher lá, aquela endemoniada lá, a Patifa. Aquela Patifa. Moisés desafiou o faraó na sala dele, no palácio dele. Davi por 2 vezes podia pagar Saul na mesma moeda, poderia matar Saul, mas ele falou: ai de mim tocar no ungido do Senhor. Deus me livre. Ele venceu no território do inimigo. Irmão. E quando nós chegamos no nosso destino, sem ter passado pelo processo, a gente tem uma possibilidade muito grande de fracassar. Se nós pularmos as fases, é perigoso isso. Temos que viver cada fase. Olha para o teu irmão do lado e fala: meu amado, não se desespere, não retroceda e não desista. Nós temos que viver cada fase. A terceira e última fase da dinâmica do tempo é o tempo do cumprimento. E esse aqui é o melhor de todos. É quando as coisas começam a acontecer. É quando o meu personagem principal é Jesus. É quando Jesus sai de Nazaré e ele toca no cego e o cego vê. Toca no aleijado, o aleijado anda. Toca no leproso, o leproso é purificado. Lázaro vem para fora e o Lázaro, depois de 4 dias, ressuscita. Ele começa a pregar e multidões começam a seguir a ele. O que é isso, pastor? É a graça de Deus na vida dele. É o tempo do cumprimento, é as coisas fluindo, é as coisas acontecendo. É a bênção do Senhor, é o céu e a terra conspirando a favor. É o tempo do cumprimento. É quando o faraó coloca o anel dele na sua mão, como fez com José,
e fala: você é o homem, você que vai tomar conta de tudo, você é a pessoa certa para essa missão. É quando Deus chama você e de dia tem coluna de fumaça, e de noite tem coluna de noite, e tem pão caindo do céu todo dia, e tem mar se abrindo, e tem água amarga se tornando água doce. É o tempo do cumprimento, é um tempo de favor de Deus, é um tempo de abundância, é um tempo de milagre. Davi, querido, ele nunca se levantou contra os inimigos dele, aqueles da casa dele que se levantaram contra ele. Davi não se levantou contra Saul, Davi não se levantou contra Abner, Davi não se levantou contra Isbosete, não, mas todos esses homens morreram pela mão de outros homens, sem que Davi tivesse dado ordem. O próprio Deus derrotou todos os seus inimigos, e por aclamação ele foi colocado como rei de Israel. Ele não pediu o trono a ninguém, as pessoas falaram: Davi, seja o nosso rei, nós somos o mesmo povo, reine sobre nós. Existe uma graça, uma capacitação de Deus, as coisas começam a acontecer. É o tempo do cumprimento. É o tempo do cumprimento. É quando você se move por uma palavra de Deus. Está na hora de você parar de se mover por sentimento. Está na hora de você parar de se mover por opinião alheia. Está na hora de você se mover pela palavra de Deus. É a hora de você se mover pela palavra de Deus, porque é aí que todas as coisas cooperam a teu favor. É quando a sua vida passa a ter relevância para a sua geração. É nessa hora que a sua vida se torna relevante para todas as pessoas, não só para Deus. Eu quero te falar uma coisa, querido. Aquilo que Deus colocou dentro de você não é só para essa igreja. Amém? Aquilo que Deus colocou dentro de você não é só para essa igreja. O que Deus colocou dentro de você não é somente para as pessoas desse tempo, as pessoas de Fortaleza, do Ceará. O que Deus colocou dentro de você não é só para as pessoas do Brasil. O que Deus colocou dentro de você é para abençoar toda a sua geração. Toda a sua geração. É quando José se torna governador. É quando Moisés se torna libertador. É quando Davi se torna rei. É quando Jesus se manifesta como aquele que veio para buscar e salvar o que havia se perdido. Eu quero te falar uma coisa, filho. Quando Tomé duvidou de Jesus, o que foi que Jesus mostrou para ele? O seu diploma? O que foi que Jesus mostrou para ele? O seu currículo? O que foi que Jesus mostrou para ele? As suas cicatrizes. E aqui tem uma revelação para você. Quem gosta de revelação? São as cicatrizes que nos credenciam a vencer e não as feridas. Como assim, pastor? Tem muita gente que está ferida ainda. Você nunca vai chegar em posição de honra enquanto estiver ferido. Por que Deus curou a lepra de Moisés antes de mandar ele para o Egito? Porque não ia libertar ninguém enquanto ele estivesse leproso. Você não vai libertar ninguém enquanto você estiver leproso. Você não vai libertar ninguém enquanto você estiver leprosa. Você não vai abençoar sua família enquanto você for leprosa, mulher. Você não vai abençoar sua família enquanto você for leproso, homem. Enquanto você for uma pessoa amargurada, mimada, enjoada. Ninguém, você não vai ser instrumento de cura na vida de ninguém. Não são as feridas que vão te credenciar a chegar lá, são as cicatrizes. Tem gente que tem currículo, mas também está cheio de ferida, todo mazelado, podre, chega fede, tanta mazela, tão doente que está a pessoa na sua alma. Não é seu currículo nem suas feridas, são as suas cicatrizes, porque as suas cicatrizes testificam aquilo que você venceu. São as feridas que já sararam dentro de você. É isso que vai te credenciar a tirar outras pessoas do cativeiro e colocar em posição de liberdade. Olha para o lindão do lado e fala: macho, tem que ser sarado. São as cicatrizes que vão te credenciar
a cumprir o teu propósito nessa terra. E cicatrizes fala das feridas que você já venceu. Quem já venceu suas feridas aqui, adore a Ele. Aleluia! Ei, isso é muito sério. Você não tem o direito de permanecer ferido. Não tem. Ah, pastor, você não sabe o que fizeram comigo. Eu não sei e não me interessa. Mas o que eu sei é que você não tem mais o direito de permanecer feridinho, machucadinho, magoadinho. Não importa o que fizeram com você. Hoje o teu Deus está trazendo cura para a tua vida. Receba a cura do Senhor. Seja curado em nome de Jesus. Saia desse cativeiro agora. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Uma geração inteira está esperando você. Se José se transformasse numa pessoa amargurada, esses meus irmãos são um bandido, bando de covarde, eles me traíram. Esses meus irmãos me traíram. Talvez você foi ferido por pessoas próximas a você. Eu não quero saber, cara. Isso não te dá respaldo para permanecer ferido. Se José permanecesse ferido, toda aquela geração do Egito, todas aquelas pessoas, todos aqueles povos iam morrer de fome. Se Moisés permanecesse ferido, porque foi rejeitadinho, todas aquelas pessoas iam permanecer sendo escravas de Faraó. Se Davi se tornasse uma pessoa ferida, meu irmão me rejeitou, meu pai me rejeitou. O profeta vai na minha casa, meu pai chama todos os meus irmãos e me deixa de fora. Se Davi fosse um cara ferido, ele tinha matado Saul, e ele não chegaria nunca a ser rei de Israel. Ele nunca ia livrar Israel das mãos dos filisteus. Querido, você tem que decidir ser sarado, porque enquanto você for ferido, uma geração inteira vai sofrer na mão do diabo. Você está entendendo isso? Você está entendendo? Você está entendendo? Essa palavra aqui de hoje não é aquela palavra, ai que palavra massa. Não, é a palavra, meu Deus, que palavra ruim, me deixou ruim aquela palavra. Quero que você saia daqui ruim hoje, em crise. Sou gente não. Decida ser sarado. Eu quero encerrar falando para você, querido, que é nessa hora do cumprimento do propósito que a gente entende uma diferença. A diferença entre sofrimento e sacrifício. Existe uma diferença entre sofrimento e sacrifício. Os dois trazem dor, mas o sofrimento é dor pela dor, não resulta em nada. Mas o sacrifício é dor que traz frutos. Como assim, pastor? Uma mulher grávida. Tem alguma grávida aqui hoje? Grávida não. Mas a mulher grávida, me ajuda aí, as que já engravidaram. Descobre que está grávida, começa a inchar, reter líquido. Seu rosto começa a inchar, seu nariz, seus quadris, começa. As posições para dormir começam a ficar difíceis. Tem que ir no banheiro 4 de 5 em 5 minutos. Constantemente sente dores. É assim, grávidas? Mas chega uma hora que tem que sofrer a maior dor. Mas logo depois que vem a maior dor, vem também o quê? Alegria. A sua maior alegria. Sabe qual é o nome disso? Sacrifício. É uma dor que gera fruto. É dor que gera fruto. Talvez esteja doendo hoje. A fase que você está passando na sua vida. Você entende que está no propósito. Está difícil, está complicado, está doloroso. Eu quero falar para você hoje.
aguenta firme. Não desiste. Persevera. Permanece. Porque essa dor não é ruim. Essa dor é boa. Essa dor lá no final vai trazer um fruto para você. Essa dor lá no final, ela vai resultar em bênção para você. Lá em Isaías 53, a Bíblia falando de Jesus. Pelas suas pisaduras fomos sarados, era homem de dores e sabe o que é padecer. A Bíblia fala, e eu guardei esse texto: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Jesus, ele fez um sacrifício. Ele falou: hoje se cumpre essa escritura. Estava iniciando ali o propósito dele. Estava começando ali o propósito dele. Hoje se cumpriu essa escritura. E ele foi fiel, e foi fiel até o fim. E lá na reta final, a Bíblia profeticamente falou: ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Foi difícil, foi doloroso, mas Jesus não desistiu. E ele viu o fruto. Sabe quem é o fruto? Sabe quem é o fruto? Bate a mão no peito e fala assim: ó, o fruto sou eu. O fruto é você. O fruto é você. E a sua alma se satisfará. Nós estamos aqui hoje, Pai. Nós queremos entender qual é o teu propósito para nossas vidas. Nós estamos aqui hoje, Pai. Estamos totalmente submissos à tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós estamos aqui hoje, Pai. Nós estamos entendendo a dinâmica do tempo. Pedimos a Ti hoje, Pai, traz revelação do Teu propósito para nós. Nos prepara nesse tempo, Senhor. Nos prepara para que nós possamos entrar no dia do destino e possamos cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu para nossas vidas, ó Deus. Arranca todo o engano, remove todo o engano, Senhor, da vida dos Teus filhos aqui. Nos coloca na posição, ó Deus, não nos deixa parar, não nos deixa desistir, Senhor. E nós estamos aqui hoje para cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.